Estamos de volta, este é o debate com os candidatos ao governo do estado aqui na RIC TV Record, que você também pode acompanhar ao vivo pelo Facebook, pelos portais ND Online e RIC+, Minuto a Minuto no Twitter e Bastidores no Instagram da RIC TV Record. E deixe seu comentário com a hashtag #MeuVotoDecide. Nesse terceiro bloco, candidatos voltam a fazer perguntas entre si com tema livre. Veja as regras. O primeiro candidato a perguntar será sorteado no começo do bloco e vai poder escolher ao vivo quem vai responder. Ele também vai ser o último a responder na rodada. O candidato que respondeu será o próximo a perguntar e escolher quem vai responder. E assim sucessivamente. Não poderá haver repetição na escolha dos candidatos para esta rodada. Vamos aos tempos. 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e 30 segundos para a tréplica. As regras de direito de resposta são as mesmas dos blocos anteriores. Vamos então saber quem começa abrindo esta rodada de perguntas. Aqui está o nosso pote com os candidatos. E o candidato sorteado para abrir esta rodada é o candidato Gessé Pereira. Candidato, para quem vai a sua pergunta, 30 segundos, por favor. Minha pergunta vai para o Gelson Merizzo, deputado. Amigo catarinense, Gessé Pereira, a primeira candidatura ao governo do estado. Estou me formando em gestão pública e uma das coisas da gestão pública é investimento, é a gente aprender a gerenciar algum setor. E a primeira coisa que eu citei no primeiro debate que eu tive foi governo mínimo e fim dessas ADRs. E agora eu estou vendo que todos os candidatos estão entrando na mesma linha de pensamento. O senhor concorda então com isso também, doutor? Olha, Gessé, eu não só concordo, como defendo isso há mais de 2 anos, entendendo que nós precisamos fazer uma mudança filosófica, romper com um modelo que nos trouxe até aqui e não há que criticar o passado, porque Santa Catarina é um estado que vai bem, que presta um bom serviço para a população. O que nós precisamos é olhar para frente e, olhando para frente, reduzirmos drasticamente as funções públicas. Por isso, quero reduzir de 1.400 para apenas 200 cargos comissionados, promover uma ampla mudança administrativa, onde o serviço lá na ponta seja fundamental, onde o policial na rua seja o objetivo da sociedade, o médico e o enfermeiro. Para isso, nós temos que ter menos pessoas nos processos administrativos e mais serviço, mais médico, mais policial, professor mais bem pago. É para isso que eu quero trabalhar, é para isso que eu quero ser governador e me alegra ver a sua posição favorável, porque este é um debate que tem que ser feito por todos, não é uma prerrogativa de um ou de outro. É o entendimento e a compreensão do que deve ser feito que nos deve mover neste momento e por isso, sim, entendo dessa forma também. Um governo mínimo não é o governo que vai se acabar. O governo mínimo é diminuição do custo sobre o governo. Isso daí eu vou conseguir fazer, porque que o meu partido é um partido pequeno. A gente não tem compromisso com um monte de partido, com políticos. Eu não tenho que fazer acerto com políticos nenhum. Então, eu tenho como fazer um governo mínimo, vou enxugar esse governo, vou fazer a coisa acontecer, porque essas secretarias regionais, meu primeiro dia de governo, já vai ser extinguida todas. Agora, eu não sei como que o senhor vai conseguir fazer com tanto partido junto. Então, eu queria que o senhor me explicasse. Obrigado, candidato. Falando a verdade, quando foi feita a coligação, quem está comigo hoje sabe desde a primeira reunião que acabou a geografia das urnas, que nós vamos promover uma ampla reforma onde quem vai participar são aqueles que têm formação técnica, de forma que ao invés de ter um servidor numa regional ou num cargo administrativo, nós teremos um policial a mais na rua, um médico a mais no posto de saúde e um salário melhor para o professor. Muito bem, agora quem faz a pergunta, o questionamento nesta rodada é o candidato Gelson Merizzo. Candidato, para quem vai a sua pergunta, em 30 segundos, por favor. Vou pedir, minha pergunta é ao deputado Mauro Mariani. Ele fez no seu programa 2 colocações que me deixaram em dúvida. Uma é que deveria baixar o ICMS do combustível para avião. E a outra que deveria se promover o treinamento de jiu-jitsu para que as mulheres fizessem a defesa pessoal contra os homens. Explica para nós entender bem, para ficar claro essas suas propostas, deputado. Olha, dentro das nossas propostas de desenvolvimento regional, fica claro que nós podemos fomentar a aviação regional a partir de uma alíquota diferenciada para o combustível das aeronaves. Nós precisamos melhorar a aviação regional. Quem mora em Chapecó é bem atendido para Florianópolis. Agora, quem mora em Caçador, quem mora em Videira e outras localidades, Lages, pode ser bem melhorado e dessa forma. E também para fomentar o turismo em Santa Catarina. Baixar o ICM do combustível seguramente vai tornar Santa Catarina mais atrativo para os voos charters, voos fretados. Isso vai ser
bastante importante e significativo. Na questão do jiu-jitsu, Vossa Excelência entendeu equivocadamente. Não tem nada disso, é preparar as mulheres para entender quando estão ficando sob ameaça. Nós temos uma política clara de preocupação com as mulheres de Santa Catarina. É por isso que vamos criar políticas de proteção às mulheres. A cada 10 minutos, uma catarinense sofre uma violência. Com relação às mulheres, nós temos que ter um acolhimento quando há a ocorrência de uma forma feita por quem entende, com profissionais preparados. O assunto da violência da mulher é extremamente grave, relevante, e que nós temos que tratar com técnica e, acima de tudo, com carinho e respeito no acolhimento. Tirar as mulheres do anonimato, para depois uma prisão, para depois uma punição efetiva e rápida, vai impedir que nós tenhamos a repetição destas ocorrências. Essas propostas, meia fora de propósito, como ensinar jiu-jitsu, sinceramente eu não consigo compreender como é que melhoraria esse processo. Candidato Mauro, por favor. Olha, se Vossa Excelência não consegue compreender, nós podemos desenhar, quem sabe fique mais fácil. Na verdade, é um centro de apoio à mulher. É isso que nós vamos fazer, com delegacias especializadas de atendimento à mulher e também de amparo psicológico. Volto a dizer, em Santa Catarina, a cada 10 minutos, uma mulher sofre uma violência. Nós tivemos 80 e tantos mil casos no ano passado. É por isso que nós vamos cuidar bem da mulher catarinense, e isso ficou muito claro. Nós puxamos esse debate nesta campanha eleitoral. A nossa preocupação é constante com a mulher catarinense. Muito bem, vamos em frente agora com mais um questionamento. Antes eu lembro que o debate tem audiodescrição. Se você tiver a tecla AD no seu controle remoto aí em casa, pode acioná-la e ouvir o nosso programa. E também a tradução em Libras, a língua brasileira de sinais. Candidato Mauro Mariani formula agora a pergunta com tema livre. Para quem vai, candidato, por favor? Leonel Camazão. Candidato, nós já sabemos que o turismo representa muito na economia e no PIB de Santa Catarina. E que o turismo pode e deve ser uma grande alavanca de geração de emprego e renda no nosso estado. Quais as suas propostas relativas ao turismo aqui no nosso estado? Mauro, o turismo é um setor que vai bem, cresceu quase 7% no ano passado na nossa economia, mas o grande problema é que os investimentos do atual governo concentram quase todos os recursos em Florianópolis e Balneário Camboriú, que são importantes, mas nós precisamos investir também no sul do estado, no oeste e em outras regiões, para que o turismo possa crescer mais e de maneira mais descentralizada. A grande questão é que nós podemos fazer muitos empregos e gerar muita renda pensando no turismo para os pequenos, para o turismo de baixa renda, e não só para um turismo de elite, como é feito nessas duas cidades. Mas, além disso, nós vamos resgatar os investimentos na cultura, que também estão associados ao setor e que hoje representam no PIB brasileiro mais que o próprio turismo e mais do que a indústria têxtil. E foi abandonado nas gestões do PMDB por onde passa, não só no governo do estado, mas também em Joinville, em Jaraguá do Sul, onde se tinham estruturas próprias que podiam captar recursos no governo federal e foram destruídas e hoje não temos mais a possibilidade de pegar esse dinheiro. Obrigado, candidato, pela resposta. Candidato Mariani. Santa Catarina tem uma vocação natural para o turismo, um belo litoral, serra, turismo de negócios espalhado em todo o estado. Nós temos que entender que o turismo pode e deve ser também fonte de geração de emprego e renda. Por isso, nós vamos trazer o turismo para o centro do desenvolvimento econômico do estado. Tratar como tem que ser tratado, dotar Santa Catarina de uma infraestrutura turística capaz de elevar o estado de Santa Catarina ao grau máximo do turismo e gerar emprego e renda para o catarinense. Eu quero diversificar a nossa matriz econômica. O turismo é importante, mas nós não podemos mais abandonar a cultura como vem sendo feito no governo Colombo Pinho Moreira. Nós vamos criar uma secretaria própria que vai permitir, de acordo com a lei, captar recursos no Ministério da Cultura para que a gente tenha investimento nesse setor. Não por acaso o Temer tentou acabar com o Ministério da Cultura no seu primeiro ato de governo e o movimento impediu. Mas é assim que vem sendo feito em Santa Catarina e nós vamos reverter isso para poder ampliar a geração de emprego e renda e a nossa identidade regional. Muito bem, vamos então a mais um questionamento com tema livre. Agora quem faz a pergunta é o candidato Leonel Camazão. Candidato, para quem vai a sua pergunta, por favor? 30 segundos. Eu vou perguntar para o Décio. Décio, nós vivemos hoje em Santa Catarina um estado muito grave em relação às finanças públicas, às investigações de corrupção e à questão dos privilégios. É notório que algo precisa ser feito. Eu queria conhecer melhor a sua proposta em relação a esse tema na estrutura aqui do estado de Santa Catarina, mas não só
da corrupção ilegal, mas também daquela que está na lei, mas é absolutamente imoral. O que nós podemos fazer, na sua opinião, para melhorar esse tema aqui em Santa Catarina? Olha, primeiro, o diagnóstico do Estado, Camazão, é realmente trágico do ponto de vista da estrutura econômica que vamos receber a partir de 2019. Entretanto, eu confesso a você que eu não tenho receio. Eu recebi uma prefeitura de Blumenau, do PMDB, com 3 folhas de pagamento atrasadas. O Estado de Santa Catarina tem uma boa capacidade de endividamento. O Estado de Santa Catarina tem um processo extraordinário para induzir o seu desenvolvimento, principalmente no micro, no pequeno empreendedor. E vamos fazer uma nova convenção com os setores das cadeias produtivas de Santa Catarina para que a gente possa corrigir os erros que foram praticados nos últimos 16 anos. E enxugar a máquina naquilo que ela não é forte e não precisa ser forte, que é justamente nas estruturas ociosas que hoje absorvem Obrigado, grande candidato, pela sua resposta. Camazão, por favor. Nós temos o compromisso de combater a corrupção e os privilégios na estrutura do Estado, mas também fora dele. Para cada político corrupto que nós encontramos, existe um corruptor. Existe alguém que compra um deputado, que paga uma propina dentro de uma secretaria para ganhar uma licitação. Nós vamos dar transparência aos atos do governo de maneira inteligível, para que você possa não só ter acesso à informação, mas também compreender aquilo que está lá, porque são muitos números e muitas coisas complicadas. Nós vamos dar a transparência e vamos empoderar você para fazer essa fiscalização. Obrigado, junto com a candidato, gente. pela resposta. Eu concordo plenamente com as suas afirmações e acrescentaria ainda, Camazão, o controle popular, fazer o orçamento regionalizado, participativo, como nós pretendemos fazer nas 21 regiões que compõem as associações dos municípios. E combater a corrupção também, com tecnologia, inovação e transparência. Mas o controle efetivo da população é fundamental para corrigir este mal que, infelizmente, infelicita o Brasil. Vamos a mais uma pergunta, então, nesta rodada de questionamentos de candidato para candidato. Agora quem formula a pergunta é o candidato Décio Lima, que tem que endereçar a pergunta ao candidato comandante Moisés. 30 segundos, por favor. Comandante Moisés, enquanto estão falando aqui de jiu-jitsu para proteger as mulheres catarinenses, nós acabamos de ter uma notícia de mais um feminicídio em Camboriú. É uma mulher assassinada em Santa Catarina pelo feminicídio. Agressão à mulher é algo que Santa Catarina está ranqueando no Brasil. Qual é a sua política para a proteção das mulheres catarinenses, que são uma expressão clara do orgulho do povo catarinense? Olha, Décio, nós entendemos que a educação é a base de todas as coisas. Nós vamos investir em educação, naturalmente, na prevenção da igualdade dos gêneros, para os gêneros terem oportunidades iguais. Não é uma dicotomia quem é homem, quem é mulher, quem tem qualquer preferência. Na verdade, nós temos que entender o ser humano como um sistema integrado à sociedade, recebê-lo na sua forma mais complexa e já na criança nós temos que depositar essa semente. Nós temos um projeto da Polícia Militar, da qual eu sou egresso, que trabalha diretamente com a mulher que é vítima de violência que você acabou de citar. Nós vamos no nosso governo, que é chamado Rede Catarina, nós vamos incentivar esse projeto, porque ele ainda é incipiente, fortalecê-lo de modo a dar proteção integral à mulher. A mulher que denuncia a violência baseada na Lei Maria da Penha, ela vai ter a Polícia Militar e as outras polícias também, a própria Polícia Civil, para acompanhá-la em todo o processo, desde a denúncia até se há uma determinação de afastamento do ex-cônjuge, do cônjuge, e nós protegeremos a mulher, mas também trabalharemos na educação, que é a base da sociedade. Eu vou começar dando exemplo. Vou fazer um governo paritário. Metade de quem vai governar comigo são as mulheres catarinenses. Nós vamos também, já no primeiro momento, organizarmos 21 delegacias especializadas 24 horas para proteger as mulheres catarinenses. Não é possível que nós continuemos com esse absurdo cultural da agressão e da violência às mulheres catarinenses. E vamos intervir também no processo educativo. Bem, candidato, nós também teremos delegacias especializadas e eu entendo
que a proteção à mulher é prioridade no nosso governo. Nós temos um exemplo muito claro da integração da mulher no nosso partido. O nosso partido é o partido que mais tem mulheres em Santa Catarina disputando esse pleito a estadual, deputados estaduais, federais, enfim. O nosso time é um time composto por mulheres, bem representado pela minha vice-governadora, candidata Daniela, lá de Chapecó, que muito bem representa e já esteve à frente de movimentos em proteção à mulher. Nós teremos prioridade da mulher no nosso candidato, governo. obrigado pela sua resposta. Vamos então ao último questionamento desta rodada, que quem vai formular é o candidato comandante Moisés para o candidato Gessé Pereira. 30 segundos, por favor. Gessé, eu gostaria de lhe perguntar a respeito das pessoas em situação de rua, de vulnerabilidade, o que você faria no seu governo se você fosse eleito, quais são os projetos que você tem para proteger essas pessoas, para retirá-las das ruas, para assistir aquelas, tanto o idoso também, quanto a criança, que também são vulneráveis, enfim, um projeto amplo para pessoas em situação de vulnerabilidade. Moisés, obrigado pela pergunta. Até quero pedir desculpa se você se ofendeu na pergunta que eu fiz anterior, mas não foi pessoal, você sabe disso, já conversamos eu e ele pessoalmente, inclusive a gente poderia estar junto, foi essa conversa entre eu e ele. É uma pessoa boa também. Sobre a questão desse projeto para a área social, eu moro em Camboriú. Em Camboriú nós temos um trabalho na nossa igreja que é os Gideões Missionários da Última Hora. Os Gideões têm feito um trabalho a nível de nação, a nível de Santa Catarina. E esse trabalho que os Gideões faz é recolhendo pessoas, que aquelas pessoas que estão jogadas, que as pessoas não acreditam mais nessas pessoas. O Estado, é o dever do Estado fazer. Eu, como governador, vou aplicar um dinheiro alto nessa situação. Nós vamos tirar pessoas das ruas, vamos fazer restaurantes comunitários para dar para essas pessoas comerem. E não só isso, mudar a vida dessas pessoas, dar dignidade para essas pessoas, coisa que o Estado tem faltado. Mas nós vamos fazer porque nós somos o amor está em nós. Deus abençoe. Gessé, eu concordo com você quando a gente tem que usar as ordens religiosas, as pessoas que se envolvem no trabalho comunitário, porque eu entendo que nós precisamos tocar o coração dessas pessoas que vivem nas ruas. Boa parte delas não quer sair das ruas, a gente indaga elas, já estive em trabalhos de rua também, e muitas delas querem ficar ali. Se você não tocar a alma dessas pessoas, se você não trazer as comunidades terapêuticas, religiosas para trabalhar, realmente o Estado não consegue atingir os seus objetivos. E nós temos projetos, sim, de envolver todas as comunidades indistintamente para o resgate dessas vidas. É bem isso. Envolver as comunidades religiosas, comunidades independentes de religião. O ser humano, todos temos que amar. Todos temos que fazer. Eu, há pouco tempo atrás, há 2 anos atrás, eu tirei um homem da rua que estava 20 anos na rua. Eu coloquei ele dentro de um apartamento junto com amigos meus, pagamos, conseguimos móveis para ele e mudamos a vida dele. Isso daí, você, eu, temos o dever de fazer, mas o Estado é o maior compromissado em fazer esse tipo de obra. Muito bem, com este questionamento terminamos mais um bloco de perguntas de candidato para candidato aqui no debate com os candidatos ao governo do Estado. Vamos fazer um rápido intervalo e na volta as considerações finais dos candidatos que estão aqui nos nossos estúdios. Fique ligado, voltamos já. Eleições 2018, o voto na RIC TV Record.